tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre o quê? Os tipos de dados. Bem, nós já vimos que as variáveis elas têm muitas propriedades, como, por exemplo, o nome e o seu conteúdo. Mas ela tem outras informações que são muito importantes também, que são os famosos tipos. Então, o tipo ele define justamente a natureza dos dados que uma variável pode armazenar. Mas como assim, prof? Natureza dos dados? Como que a gente pode dizer? Cada tipo de dado, eles possuem características diferentes entre si. Lembra quando eu falei para vocês que o nome é uma representação? Ou, por exemplo, a minha idade? O meu nome, por exemplo, nós sabemos que ele é escrito na forma de caracteres... a gente pode dizer que são caracteres textuais, no sentido de que nós podemos colocar T, H, A, L, I, A. Então, a gente usa ali o alfabeto para escrever, perfeito? Só que quando a gente está falando de uma variável que está armazenando a minha idade, nós não estamos usando mais as letras, mas sim os números. Então, há umas pequenas diferenças entre eles, não é mesmo? Então, existem três tipos principais que as variáveis podem ser, os tipos de dados, né? Que são os tipos numéricos, lógicos e textuais, que nós vamos conhecer um pouquinho mais na aula de hoje. Então, tipo numérico. Então, dizemos que uma variável é numérica quando ela está armazenando, claramente, números. E podem ser números de duas formas. Números inteiros, como a minha idade. Então, eu tenho 23, depois posso fazer 24 e assim sucessivamente. Ou de ponto flutuante. O que é isso? Então, os números de ponto flutuante, ou também decimais, são os famosos números com vírgula, né? Com a sua parte decimal. Então, os inteiros nós já sabemos, né? Como, por exemplo, 1, 0, menos 5, 550, 30.000, são números inteiros. Agora, os números decimais pode ser, por exemplo, 1.0, certo? Então, é o número 1, mas ele tem ali, né? O 0 que representa também, ele tem 0 na parte decimal, mas também é um número de ponto flutuante. Por exemplo, o número 5,478 também representa um número decimal. Ou, por exemplo, eu estou devendo ali, comprei alguma coisa e ficou R$101,40. Então, 101,4. Percebam que há diferença entre eles. Outra coisa legal de falar é que na maioria das linguagens de programação, e Python não seria exceção, nós utilizamos o ponto para falar que um número ele tem uma parte decimal. Então, costumeiramente, a gente fala, olha, 101,4, certo? Mas, em programação, a gente não usa a vírgula para poder falar isso. A gente usa o ponto. Então, todas as vezes que você for fazer soma ou digitar um número para que possa ser calculado, a gente sempre vai usar ponto, perfeito? E os dois principais tipos, agora, que faz parte da sintaxe bem definida, a gente sabe que são os inteiros ou os decimais. Mas como que eles são chamados em Python? Tem um nome claro deles também, que é int, quando a gente está falando dos inteiros, ou float, ou double, que são representados para quando eles são decimais. Então, a gente usa esses nomezinhos aqui, tá bom? Então, float, números com vírgula, e double também são números com vírgula. O que difere entre eles? Quando a gente está vendo na programação mais a fundo, refere-se ao tamanho que você pode guardar na memória relacionado a quando a gente falou que as variáveis guardam, né, espaço de memória. Mas, claramente, que são números extremamente muito grandes em todos os dois casos. Vocês podem usar, por exemplo, sempre float, tá bom? Que vai sempre funcionar. Qual é o outro tipo? O tipo lógico. Então, em várias situações, a gente quer guardar, por exemplo, se algo é apenas verdadeiro ou falso em uma variável. Então, nesse caso, a gente chama, né, as variáveis que são do tipo lógicas ou booleanas. Então, lógica booleana também faz parte. Então, em Python, true para verdadeiro e F para falso, e sempre com T ou F maiúsculos, tá bom? E uma coisa muito importante de vocês relembrarem e de pensarem é que há essa diferença entre começar com uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Então, eles representam coisas distintas. Então, tem que se atentar justamente a isso. Então, isso é muito importante. E do tipo textual, que são essas variáveis que vão guardar textos, cadeias de caracteres com nomes, textos em geral. Então, uma sequência de símbolos, que pode ser letras, números, sinais de pontuação, mas que aqui nesse caso, mesmo que eu tenha um número, eu não vou poder calcular nada com ele, porque ele está ali só para representar, então, uma sequência de símbolos. Então, se eu quisesse falar, Thalia tem 23 anos, então eu não vou trabalhar com nenhum tipo de operação matemática, por exemplo, mas apenas uma sequência de símbolos textuais. Então,
Para quando a gente está usando o texto ali, a gente está codificando, né, o texto do meu programa e separar aquilo que está dentro de uma string, que eu quero exibir, por exemplo, na tela, nós utilizamos as aspas para delimitar sempre o início e o fim de uma sequência de caracteres, tá bom? Então, os tipos de dados, vamos lá então. Números inteiros usa sempre int, números reais usa sempre float, e os textos já são string naturalmente, tá? Então, inteiro, 1, 2, 3, o real, né, 12.3, sempre com um ponto, e o texto sempre com aspas, tá bom? Olá, mundo, igual vocês estão vendo na tela. E quais são os operadores? O que é isso, Thalia? Então, existem diversos operadores que nos acompanham na construção do nosso algoritmo. Como na matemática, muitos desses você já deve conhecer, então a gente tem alguns para realizar operações matemáticas de adição, subtração, multiplicação, divisão e resto. Então, mais adição, menos subtração. O asterisco, multiplicação, a barra representa a divisão. E quando eu quiser descobrir qual que é o resto entre dois números, né, essa operação para ver. Então, 10 dividido por 2. Então, o resto ali é 0. Mas a gente pode fazer isso também verificando o resto por meio ali do porcentagem. Que, inclusive, a gente vai descobrir outra função para ele mais para frente. Mas vamos deixar, por enquanto, só com o resto. Das operações aritméticas, é importante lembrar que a gente também tem uma ordem de precedência, assim como acontece na matemática. Então, a gente também pode usar parênteses quando a gente vai realizar cálculos de operações muito grandes na elaboração das expressões e segue aquele padrão, né? Sempre na ordem de prioridade, a gente tem multiplicação, divisão ou resto, e depois que vem adição e subtração. Segue a mesma lógica. Então, se a gente tivesse aqui, ó, essa expressão, nota 1 mais nota 2 mais nota 3 dividido por 2, primeiro a gente tem que somar nota 2 a nota 3, por conta que tem um parêntese, perfeito. E o resultado é dividido por 2, porque a ordem ali de prioridade é justamente, a gente sabe que é a divisão, perfeito? E só depois nós somamos com a nota 1. Outros operadores que nos auxiliam são os operadores relacionais. Então, que a gente vai utilizar bastante, como igual, que é o símbolo de igual mesmo, o maior que tem esse símbolo, o menor. A gente também pode falar que algo é maior ou igual. Então, você tem que tirar a nota maior ou igual a 6, para você ter a nota acima da média ou igual à média no trimestre. Então, é maior ou igual a 6. E se você tiver com menor ou igual a 6, você está com recuperação trimestral. Oh, meu Deus! E diferente, você usa esse símbolo também de exclamação. Então, representa diferente. Ah, minha nota tem que ser diferente, né, de 6. Eu não quero tirar 6, eu quero tirar mais. Então, eu quero que seja diferente. Pode fazer isso também. E aqui, né, desses operadores relacionais, a gente pode justamente verificar situações como A é igual a B. Então, se A é 5 e B é 8, se eu falar que 5 é igual a 8, isso é falso. Então, a gente pode ter resultados lógicos ali também. Então, você pode fazer essas comparações. E, falando dos lógicos, existe uma coisa muito bacana que são os operadores lógicos, que nos ajudam a verificar quando uma sentença ela vai ser... o seu resultado final ela vai traduzir em resultados verdadeiros ou falsos por meio desses operadores, que combinam situações. Por exemplo, a gente tem o E, que é o AND, né? Então, em inglês é o AND, ou, que é o OR, e o NOT, que é não em inglês, perfeito? Então, se eu falar assim, que o A tem que ser menor do que 6, e o B tem que ser menor do que 7, lembrando que a gente tinha já falado, né, que o A é 5, 5 é menor do que 6? Sim. O B é maior do que 7, B é 8? Sim. Então, o resultado dessa expressão, né, então a gente sabe que de um lado e do outro, então, é verdadeiro e verdadeiro. Então, o resultado foi verdadeiro. Então, pode ser, os dois têm que ser verdadeiros, então, e, né, tem que ir todos. Ou, no caso do ou, apenas um precisa ser, né, verdadeiro. Então, se ao menos uma das condições verdadeira, o resultado da expressão é verdadeiro. E o not é que não pode ser, perfeito? Então, se não pode, o A não pode ser sim, então você pode usar o not ali, não pode ser um valor específico, você também pode usar isso. E, claro, você também pode trabalhar isso com as expressões lógicas, né? Então, elas são avaliadas e retornam sempre um valor, né, verdadeiro ou falso. Por exemplo, essa expressão aqui, então, que você pode utilizar para representar uma expressão lógica, tá? Então, tem que ser ou e depois o e. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Utilizem bastante os operadores que vão estar com vocês até o final, para sempre, em programação, em banco de dados, em muitas disciplinas. A gente sempre vê eles.
Então, vai ser de muita importância para todo o desenvolvimento de vocês como técnicos da área, tá bom? Um grande beijinho e até a próxima aula!